Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila Querido, estou aqui para fazer mais uma live, como toda terça-feira de manhã, sempre que possível, para falar um pouquinho, refletirmos um pouco sobre a vida através da psicologia, através das constelações familiares, através de um papo, né, descontraído. Quem entrar aqui quiser perguntar, conversar, fique muito à vontade. Será um prazer poder trocar experiências, falar sobre a vida, conversar um pouquinho. É uma live rápida, de meia hora, e o que eu desejo é trocar, falar sobre a vida, principalmente nessa semana, que é uma semana muito especial para mim. É uma semana de comemoração. E não será só comemoração do meu aniversário, não. Serão muitas comemorações aí. Estou muito feliz, muito emocionada por esses dias. É tão interessante, né? Como é importante a gente ter marcos, né? Nossos marcos de vida, né? Nasce alguém, a gente festejar, aniversariar, a gente festejar. Eu estava protelando, né, esse momento de festejar aí a minha carreira, mas é tão interessante quando a gente assume que a gente está comemorando isso, né? Vem uma emoção diferente. Olá, João. Bom dia, tudo bem? Como você está? Saudade de você. É, então, é tão interessante, né? Enquanto eu falava assim, estou fazendo 30 anos de psicologia, né? Ah, vou fazer 22 anos de promoção de saúde mental. Quando a gente fala, é uma coisa, mas quando a gente começa a se preparar para comemorar aquilo, parece que a nossa mente, a nossa memória, nossas células começam a sentir também, né? Imagina toda essa preparação que estou fazendo para essa live que acontecerá no dia 11 das 19 às 21 horas. Olá, Patrícia, que legal, participe da minha live, né, na quinta-feira, aí, às 19 horas. Está chegando o convite aí para você. É, quando a gente começa a pensar, se organizar para comemorar algo importante na nossa vida, parece que passa uma retrospectiva, vem memórias, vem pessoas, né? Parece que o cérebro também começa, né, a ativar lá o calabouço do cérebro lá que estava guardado lá no baú, começa a vir, né, para fora, começa a transbordar assim. E o corpo todo, a mente, as células, tudo, tudo. Olá, olá, Márcia, que delícia! Tudo começa a comemorar também. Então, eu estou muito sensível essa semana. Estive no fim de semana com pessoas que eu amo muito. Fui lá tomar bênção da minha tia, que é irmã do meu pai, né, da minha madrinha de batismo. E isso mexeu muito comigo, né? E eu fico sentindo o quanto eu sou abençoada, o quanto eu sou abençoada, o quanto eu sou abençoada, né? Quantas coisas, quantas pessoas importantes e legais na minha vida. Márcia, eu também. Sim, sim, Patrícia, eu estou torcendo para que seja um espetáculo essa live. E eu peço para vocês, compartilhem o máximo que vocês puderem, né? Na, no grupo, com grupos que vocês têm, porque além, né, dessa comemoração, terão pessoas muito especiais nessa live. Vai começar com a Ana Corina, que foi a minha psicóloga do psicodrama, ela me ensinou o psicodrama. Ela me ajudou a vivenciar psicodrama e buscar mais sobre psicodrama de Moreno. E ela foi minha supervisora. Assim que eu saí da universidade, uma prima minha, a Rita, falou: Sheila, tem uma psicodramatista, eu já fiz, né? E ela tornou minha amiga, né? Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. E ela tornou minha amiga, assim. Hoje nós somos amigas, né? De trocar nossas coisas. Ela esteve no meu casamento quando eu casei, ela esteve no parto do André.
e trocamos, tivemos um momento de dores na vida uma da outra, então é, já ela só de ela aparecer na tela já me emociona. Depois vem a Tânia Paris. Tânia Paris foi a pessoa que descortinou um mundo novo para mim, né? Eu era uma psicóloga que trabalhava em RH, trabalhava no hospital, né? Atendia pacientes no consultório e, de repente, ela veio o convite de oferecer o programa Amigos do Zip, que é um programa internacional, né? Um programa que a gente capacitava profissionais da educação para elas ensinar, para esses profissionais ensinarem as crianças a lidar com situações difíceis na vida. Vocês não imaginam, não dá para mensurar, não dá para descrever a grandeza que foi esse trabalho, que é até hoje, né? Quando vocês me verem voando por aí, é junto da ASEC, que foi, né, que teve como mãe a Tânia Paris, e ela me ajudou a evoluir, né? E depois teremos o Alex Possato, que foi o meu professor de constelação familiar, junto da Teresa Inspira, mas é com o Alex que eu me conectei mais, que eu participo, né, de mentorias dele. Quando eu tenho algum sufoco, é o Alex que eu peço socorro, né? Alguma emergência, é ele que me socorre até hoje, e é uma grande inspiração, né? O Alex, que é um jornalista que se tornou constelador renomado, né? Falar Alex Fossato no meio das constelações, as pessoas sabem quem é, e ele estará conosco também. E outras pessoas, né, que fazem parte, que foram meus clientes, fazem parte da minha carreira e que vão representar todas as pessoas, uma de cada área. E lógico que terão novidades, né, também. Tem novidades aí para o próximo semestre, terão sorteios, né? E não será só o sorteio da milésima constelação, né, gente? Terá também sorteios de diagnósticos sistêmicos, de cursos, de e-books. Então, e só vai participar do sorteio quem estiver na live, porque lá terá um QR Code e também terá um link de inscrição para quem estiver assistindo do celular. Dá para fazer lá rapidinho, coloca lá o nome, coloca: Olá, Ana! Ana Maria, minha cunhada, seja muito bem-vinda. É, então, na live terá lá o QR Code na tela para quem estiver assistindo de algum outro aparelho, do Note, né, do computador, e terá o link para quem estiver assistindo do celular. Onde será essa live? Né? Estaremos nessa live no YouTube, no canal. Olá, Patrícia! Já passo o convite para você aí também. É, será no YouTube, no canal Sheila Querido. Será aqui no Instagram, sheilaquerido.constelacão, esse que vocês estão aqui. E também no Facebook, que é Sheila de Castro Querido. Olá, Vanessa. Bom dia, Vanessa. Estou pensando em você todos os dias e quero falar com você, viu? Mas essa semana está uma loucura para a preparação da live. Mas anota aí para a gente conversar. E esteja na live também, convide as pessoas na live para poder fazer parte, né? Conhecer esse trabalho e também, quem sabe, ser sorteado aí para participar do diagnóstico sistêmico, ganhar curso e ganhar também a milésima constelação. É muita emoção, né? Eu fiquei, dá para imaginar, nem eu consigo computar 30 anos servindo a vida. Eu que comecei assim, né? É muito engraçado, né? As pessoas, a gente vai evoluindo, lógico, a gente sabe que a gente não nasce do nada, a gente já nasce já nasce com aptidão, a gente já nasce com a gente, né, já nasce aí com muitas bênçãos, né, do nosso sistema familiar. Mas é tão interessante, né? Primeiro, quando eu era criança, eu adorava fazer teatro e eu era aquela que fazia o escândalo quando brincava de casinha. Olá, Kaique, meu querido! Estou aqui convidando as pessoas para participar da minha.
live especial de aniversário, que será dia 11 às 19 horas. Venha participar, terão sorteios. E, e também, eu estava aqui falando, né, que eu gostava de fazer teatro, e eu era a pessoa que fazia escândalo, assim, no teatro quando brincava de casinha, né? Eu representava mesmo, né? E aí veio na minha vida o teatro na vida adulta, que eu gostava, depois veio o psicodrama na minha vida adulta. Para você também, Kaique, uma ótima semana. E também é, veio, né, a psicologia. Eu deixei o teatro para fazer psicologia, porque o teatro, né, exigia muitos estudos, e era um teatro amador. Aí, quando eu entrei para a faculdade, uma pessoa falou: Não era você que estava lá no palco, em São José dos Campos, no festival?" Aí eu falei: Sim, sabia que tem uma professora que dá aula de psicodrama? Eu nem sabia que existia psicodrama, né? E aí conheci a professora, ela falou, me orientou. E aí depois da faculdade veio a Ana Corina com a constelação, né, com o psicodrama, que para mim já era fortíssimo, aquilo já mexia demais comigo, né? Já tinha aquela questão do campo mórfico, que não se existia esse termo ainda lá naquele 96, 97, 98. E aí depois a Ana Corina, quando no ano 2000, a Ana Corina criou um grupo de teatro espontâneo e eu estava concebendo, tinha concebido, acabado de conceber o André. E aí não participei desse grupo. E quando o André estava com 2 anos de idade, eu fui participar do grupo de teatro espontâneo que também mexia, né? As pessoas contavam uma história na plateia e nós no palco fazíamos a cena. Mas a gente tinha um feeling, a gente tinha uma sensibilidade de escutar aquela história. Enquanto o colega tocava 3 músicas, a gente montava a cena, e era uma cena muda, mas que mexia muito com as pessoas, trazia muitos insights. As pessoas para quem a gente oferecia a cena sempre dizia que tinha tocado muito fortemente, às vezes era engraçado, às vezes não. E fizemos um tour aqui né, no Vale do Paraíba, São José dos Campos, assim, e era só um hobby. E quando virou trabalho sério, cada um já tinha seu trabalho, a gente não conseguiu dar continuidade, mas foi muito interessante. E, e depois, né, veio, né, a promoção de saúde mental, e a constelação, que parece que é um conjunto de tudo isso que eu vivi. A sensação que eu tenho é que Deus foi me preparando a chegar até a constelação. E provavelmente a constelação familiar está me preparando para chegar em algum outro lugar, para poder olhar para a vida, para poder servir a vida, as vidas das pessoas, né? Sempre também estive entre o RH, o hospital psiquiátrico. E às vezes eu ia para o RH e falava: que saudade do hospital. Era a relação das pessoas, a concorrência, né? As brigas para poder ser o melhor na, para poder ser o melhor na empresa, às vezes parecia insano. Eu tinha saudade do hospital psiquiátrico, onde as pessoas estavam olhando para suas. Gente, meu brinco caiu mesmo, vou ter que tirar outro. É, tinha que olhar, né, para eles estavam no hospital psiquiátrico para olhar para suas dores mais profundas e eles conseguiam olhar. E as pessoas que estavam lá na empresa de RH não conseguiam olhar, não conseguiam. Elas se engalfinhavam, elas concorriam, elas puxavam os tapetes um dos outros. E poder contribuir para as pessoas olharem para a essência ali, o porquê que ela tinha aquele comportamento, era mais desafiador do que estar no hospital e ver, né? Porque eu sentia uma dor imensa quando uma pessoa saía bem do hospital e às vezes passava um fim de semana em casa e voltava mal porque a família não brigou com ele porque ele não quis ir passear com um chinelo que era um pé azul, outro verde. Nem eu, ninguém ia querer, né? Ele tinha trabalhado a questão do alto amor, de autocuidado, né? E aí a família trazia de volta, falava que ele tava muito nervoso, mas não é, ele só estava querendo ser alguém normal, né?
Então, esse período também na minha vida, na minha carreira, gente, eu lamento muito. Eu falei que ia falar sobre relacionamento de casal, né? Mas eu falei que eu estou emocionada essa semana. Essa minha experiência em hospital psiquiátrico foi, assim, também incrível, assim, porque quando eu estudei, eu tive uma aula onde nós fomos fazer uma visita junto com o professor Cláudio Cruz, que eu não esqueço o nome dele, visitar o manicômio de Franco da Rocha. Para mim foi muito chocante, né? Ver que os homens, naquela época, na década de 90, os homens enlouqueciam mais do que as mulheres, que eles tinham menos capacidade, menos letramento emocional, vamos dizer assim. No hospital eram, na época, 450 vagas para os homens, enquanto a unidade das mulheres eram 50. Olha a diferença, né? É lógico que tem todo um estudo aí que fala sobre isso, né? Eu não vou entrar nessa seara agora, mas. E ver as pessoas como elas chegavam n- naquela questão do enlouquecimento, né? Nas crises, né? Lá tinham pessoas que tinham feito atrocidades, assim, e aí eu lembro, eu usava trança na época, e eu lembro que uma moça que estava dentro de uma cela, infelizmente, né? E ela quis pegar a minha trança assim, pela. Eu falei, ah, meu Deus do céu, agora ela vai pegar e vai socar minha cabeça aqui na grade. Mas eu fiquei tão impactada com aquela visita que eu falei assim, eu quero ser psicóloga de hospital psiquiátrico. Que eu acho que se eu trabalhar no hospital psiquiátrico, eu poderia trabalhar em qualquer outro lugar. Eu não teria problema, engano meu, eu esqueci que o RH poderia ser mais desafiador. E aí, 10 anos depois que eu me formei, né, acho que teve um preparo aí de maturidade profissional e eu fui convidada, né, participei de um processo seletivo no Hospital Francisca Júlia, em São José dos Campos, onde eu conheci uma pessoa que eu amo de paixão, ele sabe disso, que é o seu Luiz Peagno. Ele era, na época, o diretor administrativo do hospital, hoje é o filho dele, o Daniel Peagno, uma pessoa incrível também. E, e, e ali eu aprendi que tudo que eu aprendi na psicologia não valia nada se eu não olhasse para o ser humano, se eu não fosse humilde para servir aquela pessoa que não sabia quem era eu, muitas vezes, que ela estava em crise, ela não sabia o que era psicologia, ela não sabia como comer, muitas vezes, muitos deles estavam catatônicos. Estavam lá em em crises, estava lá, né? Nos seus delírios, nas suas alucinações, e eu precisava estar ali presente. Só conseguia atender quando eu estava presente. E aquelas pessoas incríveis me ensinaram isso. E me ensinaram que se eu não cuidasse da minha saúde emocional, poderia estar ali a qualquer momento. Posso. Qualquer um de nós poderemos estar num hospital psiquiátrico internado em qualquer momento se a gente não tiver, né, promoção. E lá dentro desse hospital, pelo receber um convite do diretor para ser reconhecer um programa de prevenção. Na época a gente falava que era prevenção, depois que a gente descobriu que era promoção. E qual a diferença de prevenção e promoção? Prevenção é sempre tem alguém para poder lembrar, cuidar, por exemplo, uma mãe falar para o filho escovar os dentes, tomar o suquinho, né? Não ficar andando descalço no chão frio. Isso é prevenção, né? Tomar vacina, campanhas de vacina, avisar, né? Sempre tem alguém ali para poder avisar que tem um buraco ali na frente, cuidado para não cair. E a promoção, não. A promoção, a gente capacita as pessoas, nós capacitamos as crianças para que elas identificassem o que elas podiam fazer para poder se sentir melhor ou até mesmo resolver algum problema. E com habilidades, com base, né, na ciência, para que, independente de onde elas estivessem, se estivesse com algum adulto ou não, elas poderiam ter autonomia para poder lidar com a situação
ou pedir, ao menos pedir socorro, né? Que às vezes a gente não sabe fazer isso, pedir ajuda, né? Então, o que acontece? O que acontecia, né? Então, a partir daquele lugar do hospital, onde eu via onde nós, seres humanos, podemos chegar, qualquer um de nós, não tinha, lá tinha psicólogo, tinha engenheiro, tinha professor, tinha PhD, tinha, não é estudo, não é nada que vai evitar. É a maneira de lidar com a questão emocional. Nós temos escolhas para isso e muitas vezes não sabemos. Até hoje, né? Em 2026, muitos de nós não sabemos o que é uma educação emocional, nunca recebeu uma promoção de saúde mental. E por isso que eu trabalho há 22 anos nisso. Que eu acredito que a gente tem muita gente ainda precisando aprender, né? Eu aprendi. E mesmo quando a gente aprende, a gente ainda precisa treinar, né? Precisa usar disso. Então, aí veio esse universo, né? E, e às vezes eu consegui, quando um paciente ou outro que estava catatônico conseguia olhar para mim e fazer algo, uma conexão de olhar para mim, eu tinha ganhado o dia. E eu nunca imaginei que, como psicóloga, um dia eu passaria por isso. E nunca tinha percebido que a conexão que eu ouvia falar lá, no, lá no, que era a questão de ouvir, né, da escuta, aí eu entendi o que era ouvir com o coração, né? Então, o hospital psiquiátrico foi uma grande aula para mim, que eu acho que nenhum outro lugar me daria, nenhum outro lugar. Né? E acreditar nas pessoas, o acreditar nas pessoas veio, consolidou com quando a gente promovia a saúde mental e capacitava os professores, íamos em loco, né, participar das aulas de promoção de saúde mental e a gente ouvia as histórias das crianças, os pais contando que, por exemplo, que uma criança, um exemplo de 450 mil crianças, pessoas, né, que uma criança falou que a criança sempre vivia, a avó falando isso, né? A criança sempre vivia em silêncio, calada, desde que os pais se separaram, ela não sorria mais. E que através da promoção da saúde mental, ele falou para nós, né? Isso tem gravado num vídeo, ele falou: hoje eu aprendi que eu não sou culpado pela separação dos meus pais. E eu até me sinto especial. Esse menino já deve ser um homem, né? E, e quando eles aprendem essa autonomia de poder ser quem eles são, de carregar o que eles podem fazer diferente das outras pessoas, que eles não precisam brigar, que eles não precisam bater, que eles não precisam ficar chorando, não precisam entrar em depressão, que eles têm formas de lidar com isso. Isso me fez acreditar mais nas pessoas. Eu já acreditava, por isso que eu fiz psicologia. Talvez não, talvez eu fiz psicologia porque eu não acreditava. Para ajudar, sabe aquela pedância assim, não, eu vou aprender a ajudar as pessoas que desde menina eu ajudava as minhas amigas, ouvia e imagina. Mas ali eu comecei a acreditar que se a gente oferecer algo sério para alguém, as pessoas se desenvolvem e elas podem seguir a vida delas, levando o que é delas da forma delas. Só a gente precisa oferecer o, aquilo que realmente faz efeito na vida. E o restante a pessoa faz, né? E aí, depois de tudo isso, já que eu estou falando, já que eu estou falando da minha carreira, eu vou continuar encerrando aqui. é, Veio a constelação familiar. Veio através, eu sempre falo, né? Quem participa dos meus workshops, eu sempre honro a Sizumi Suzuki, é uma amiga querida, nós trabalhávamos juntos na promoção de saúde mental, na SEC, e um sábado, um trabalho lá no hotel em São Paulo, ela comentou no jantar Constelação, eu achei aquilo muito esquisito, esse nome que parece esotérico, né? Mas falei, puxa, mas esse homem é tão sério, uma psicóloga que trabalha em Curitiba, de Ribeirão Preto, e ela era muito, uma pessoa muito querida, né?
As pessoas convidavam muito ela para oferecer palestras, né? Eu fui pesquisar, falei, que negócio é esse, Sisumi? Aí ela contou um pouco, eu continuei achando esquisito. E aí, num outro trabalho, no mês seguinte, eu já tinha procurado na internet, não tinha entendido nada. E aí eu pedi para ela me constelar. Ela não me constelou, ela fez uma promoção, ela fez um movimento sistêmico, né? Eu falei para ela uma questão minha, relacionada à minha família, e ela pediu para eu fechar os olhos e imaginar meus pais atrás de mim, meus avós, meus bisavós, e foi falando algumas frases. Meu corpo foi ficando estranho, pesado, o meu lado esquerdo foi pesando, e eu prestava atenção no que ela falava e ao mesmo tempo falava: eu estou esquisita, não estou gostando de sentir o que eu estou sentindo. Terminou o movimento sistêmico, terminou o meu sintoma físico também. Eu falei para ela: vocês vão que aconteceu um negócio que ela falou, Sheila, isso é normal, né? O nosso corpo, ele dá sinais de realmente se aquilo está fazendo efeito ou não. E o que eu percebi depois daquela constelação que tinha mudado o meu olhar para as pessoas da minha família. Não, as pessoas continuaram as mesmas, mas o meu olhar mudou e aquilo me fez um bem. Foi tão bom aquilo, foi uma sensação assim que não dá para explicar. Falei, opa, já sei o que eu vou fazer agora. E aí fui procurar fazer curso, né? Fazer. E ela falava, vem para Curitiba, né? Tinha a Linda Guedes lá, ela trabalhava com Linda. Aí eu falei, não dava, porque eu trabalhava viajando pelo Brasil, foi um auge do meu trabalho, 2010. E aí eu encontrei Teresa Spirialetti Spossato em São Paulo, na capital. E foram 2 anos intensos, assim, também. A minha vida, constelações simples que nós trocávamos no curso, assim, é como se até hoje eu nunca voltei a ter o problema que eu tinha lá atrás. E lógico que eu tenho muito a melhorar da minha vida e quero ter muito a melhorar. Eu não quero ficar, eu não quero ficar sem, sem evoluir, né? Eu acho que as pessoas que vêm chegando na minha vida vêm contribuindo para a minha evolução e tomara que seja assim para elas também. Mas é algo, a constelação é algo extraordinário, assim. Eu não consigo, só de pensar, eu facilitei uma constelação nessa semana passada, nessa semana, que para mim veio assim como uma confirmação, Sheila. Constelação é um órgão vivo e é verdadeiro e é real. Não, eu não posso contar o que aconteceu, porque é a constelação de uma cliente e eu nem pedi autorização para falar, mas ela sabe também o quanto eu fiquei mexida. Para mim é como se falasse assim, Sheila, ofereça a constelação para o máximo de pessoas que você puder, porque verdadeiramente isso é o embasamento da constelação, veio a comprovação, é o amor. É o amor, e não tem força maior que o amor. Como dizia Bert Helling, é o amor que transforma. É o amor que transforma, é o amor que transforma. E quando a gente está numa sessão de constelação, isso é para nós consteladores, isso é para nós consteladores. A gente precisa estar inteiro ali. Seja uma constelação para uma empresa, seja uma constelação em grupo, onde você estiver. A gente precisa estar presente para sentir o que aquele campo mórfico que a biologia explica, a gente sentir e poder ser fidedigno à vida da pessoa que vem até nós. Se a gente não estiver presente, isso em todos os trabalhos, mas na constelação estamos presentes para honrar e contribuir com a vida do cliente. Ponto. Não é para mais nada. É para vir o essencial que ela precisa para poder sair daquela constelação, sair daquela sessão, porque a constelação não sai da pessoa, a constelação continua na vida da pessoa, reverberando. Na verdade, nós entramos ali para ela ver a constelação que é a vida dela e contribuir para ela reposicionar, sair daquele lugar que dói, para ela ir para um lugar de amor, de vida, de alegria. E o amor traz todas as outras coisas que são necessárias e essenciais para a vida daquele cliente.
eu quero poder ter mais 30 anos de trabalho. Igual o Bert Helling, ele começou a constelação com 50 anos. Eu vou fazer 56, então. Ainda tenho aí 24 anos ainda, muito mais. 24 não, eu tenho quantos anos aí, gente? Me ajuda a fazer conta, estou emocionada. Eu tenho aí mais 44 anos pela frente aí, ou mais, né? Para poder trabalhar e expandir esse benefício, essa força que é a constelação, que não tem como eu mensurar agora. Olá, Sueli, seja bem-vinda. É, e cada constelação, por exemplo, a constelação que eu facilitei nesse domingo, ela me renovou, né? Renovou, assim, parece que veio de presente essa semana para mim, assim, ela renovou a minha força de continuar a trabalhar e de facilitar a constelação. Vão falar, falam mal da constelação, falem mal, falem bem, falem de mim, mas eu peço a Deus que eu continue facilitando constelações, seja online, seja em grupo, seja diagnóstico sistêmico, seja presencial, seja um a um, seja para uma empresa que tem muitos funcionários, não tem problema. Eu estou à disposição, sim, porque eu tenho muitas provas que a constelação ela é eficaz, ela realmente cumpre com o seu papel. Nesse momento da humanidade que a gente ainda não sabe amar, a constelação vem nos fortalecendo nisso. E fortalece os casais também, que eu ia falar sobre os casais, né? Eu fiz a live da semana passada. Se você quer ouvir sobre relacionamento de casais, o que impede a vida financeira, eu já falei um pouco na live passada. Mas aqui, essa live realmente eu estou fazendo para convidar vocês para participar dessa live especial no dia 11, das 19 às 21 horas, onde teremos palestras, teremos conversas, sorteios da milésima constelação. Vocês sabem que é 1.000 constelações, gente, né? É 1.000 constelações. Mais de 160 workshops, 175 workshops já, né? Pacientes eu não computei, né? Poderia computar aí os pacientes, mas não computei. Já perdi as contas aí, quantos pacientes, quantos atendimentos, quantos grupos, né? E vem comigo, vem comigo para essa live. Vem lá dar um likezinho, mandar um coraçãozinho, fazer perguntas, dar sugestões lá na live, né? Eu ficarei muito feliz também. Bom, eu desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima semana. A semana vai terminar bem. Semana dos Namorados, Dia dos Namorados, dia 12, né? Uma sexta-feira romântica aí para muitas pessoas. E para quem está sozinho, cocria aí, gente, cocria, cocria aí que dá certo. Ou, né, ou faça uma constelação. Às vezes tem uma não permissão aí, né, de não ter alguém legal para compartilhar a vida. Então, olha que eu sou testemunha disso, hein? Ok, gente? Um super abraço, super beijo. Muitas bênçãos aí para você e até quinta-feira às 19 horas, hein? Até mais.